uma nova fase do nosso querigma. Eu vou comentar com vocês um pouco instruções prévias que nós devemos ter em mente quando nós formos estudar elementos das Sagradas Escrituras. Ano passado nós fizemos uma dinâmica muito mais parecida com uma catequese, né, explorando os conceitos mais básicos assim do catolicismo. E agora então nós vamos estudar alguns elementos, alguns conteúdos que nos interessam não só dentro do estudo da religião, mas também que com certeza nos abrange outras disciplinas que nós podemos dialogar também com a religião. Então, as Sagradas Escrituras, para começar, elas são analisadas a partir de 3 modos de entendimento. Primeiro é o histórico ou literal, que seria as palavras que estão presentes ali. Elas têm uma relação em si própria, quer dizer, existem histórias na Sagrada Escritura que aconteceu em uma medida histórica também. Então, as pessoas que estão presentes ali na Sagrada Escritura são pessoas que realmente existiram e elas estão lá e elas podem ser comprovadas a partir de registros históricos. Então veja que história, o significado de história deriva do grego historio, que significa vejo e narro. Então existe essa primeira dimensão da Sagrada Escritura, que foi aquilo que aconteceu, foi visto e alguém narrou. Então, existe essa primeira dimensão. E existe uma segunda dimensão, mais profunda, que é a dimensão alegórica. Então existe a letra que está contida na Sagrada Escritura e ela significa outra coisa que não ela própria e que pode dialogar tanto com o tempo presente, quanto com o tempo passado, quanto com o tempo futuro. E existe também a dimensão moral ou tropológica, que é aquilo que, por meio do que está registrado na Sagrada Escritura, nos direciona ao que nós podemos fazer nos dias de hoje, a como nós podemos lidar com os nossos atos. Então são ensinamentos de ordem justamente moral. Então veja que aquilo que é significado em primeiro lugar pelas palavras contidas ali na Sagrada Escritura são, por sua vez, como que tantas outras palavras que nos são propostas para a significação de outras coisas. E daí isso eu me explico. Quando alguém te pergunta o que é tal coisa, o que é tal palavra, o teu instinto primário é usar outras palavras para descrever essas palavras, essa palavra, esse termo, enfim. Então, instintivamente, nós buscamos significações semelhantes de palavras para descrever coisas. E aí, nos aprofundando mais nesse sentido, sabendo disso, nós podemos separar uma alegoria, tanto em uma simples alegoria, mas também em uma dimensão mais profunda, a anagogia. Então, a alegoria é quando um fato visível ele representa
outro fato visível. Já a anagogia, que significa, a sua definição é conduzir para o alto. É quando um fato visível diz respeito, declara um fato invisível. E você já cria uma nova camada, de interpretação, e essa justamente mais profunda, porque por ser invisível, ela não nos chega simplesmente através dos sentidos. E aí isso é uma coisa que nós vamos entender ainda mais ao longo dessa aula. E aqui eu uso o exemplo dessas três formas de se analisar a Sagrada Escritura, que é o exemplo de Jó. Então você tem o Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era um homem muito rico. E aí ele cai em uma miséria imensa, nunca antes vista. E ele senta-se a este monturo. O monturo é onde se guardava o adubo para usar na plantação. E ali, em agonia, ele raspava com telhas as chagas que ele tinha no seu corpo. E aí você tem então, primeiro você tem uma dimensão histórica. Existiu Jó. É fato que essa figura que existiu, Jó, era rica e que ela perde toda a sua riqueza e que ela se debruça na sua miséria e ela raspa as suas chagas com as telhas. Mas aí existe uma significação mais profunda da história de Jó. E aí você vai ler que Jó, do hebraico, significa sofredor. E aí então você compreende, a partir dessa noção, e a partir de uma análise das pessoas que participaram daquilo, que Jó é uma prefiguração do Cristo, que antes era rico em sua glória junto com o Pai e o Espírito Santo. E aí ele desce até a nossa miséria. E aí ele é jogado humilhado na miséria, na sujeira do mundo. E aí ele na sua agonia, ele chora os pecados dos homens. Ele raspa suas chagas com os pecados dos homens. Mas também, quando nós lemos a história de Jó, nós também podemos, em um aspecto moral, nos identificarmos também com a figura de Jó. Então Jó também pode, de certa forma, significar esta alma que, a partir da sua memória, ela percebe o monturo, né? Ela percebe o monte do adubo, o monte da sujeira em que ela está inserida. E aí ela senta e medita sobre si mesma, e aí ela chora a sua imperfeição. Então nós podemos nos colocar neste lugar também de Jó, a partir deste elemento histórico, dessa figura que existiu, mas que pode se traduzir perfeitamente para a realidade do Cristo que veio depois, e mais ainda para os nossos tempos, sendo nós mesmos essa figura. No entanto, é óbvio que nem tudo nas Sagradas Escrituras possuirão ao mesmo tempo esses três elementos. Então, nem tudo que está presente na Bíblia será passível de uma interpretação histórica, alegórica e moral. Assim como, e aqui Hugo de São Vítor coloca essa reflexão, assim como a cítara. A cítara é um modelo primitivo de violão. Então na cítara não são todas as partes
que ressoam do instrumento, apenas as cordas. Mas as demais partes do corpo da cítara, que não são as cordas, elas servem para conectar ou tensionar esses elementos que modularão a suavidade da melodia. Então, o que gera o som são as cordas, mas todos os elementos presentes na cítara atuam de forma conjunta para que a melodia que é ressoada pelas cordas soe melhor. Então, da mesma forma, existem coisas que na Bíblia elas são entendidas somente espiritualmente, somente de forma alegórica. Existem coisas que são vistas apenas em um aspecto moral e algumas partes apenas em um conceito histórico. Então tem partes na Bíblia que elas estão lá só para contextualizar aquele que lê, para entender em que local a história está se passando, em que ano está se passando, essas coisas, para preparar aquele que lê a Sagrada Escritura para um ensinamento posterior. Então, mas veja que o que é importante é isso. O sentido alegórico e moral da Sagrada Escritura, ele só pode nos ser observado, só pode ser apreendido a partir daquilo que o sentido literal nos propõe primeiro. Deixa eu só tomar um gole do meu tererê aqui. Então, o que isso quer dizer? O que essa frase implica? E aqui eu dou um exemplo. Segundo o sentido literal, a palavra leão significa um animal. Em um sentido mais alegórico, o leão significa o Cristo, muitas vezes. Porque o leão dorme de olhos abertos. É isso que a gente ouve, geralmente. Principalmente pessoas não tão estudadas da Sagrada Escritura. No entanto, essa é uma lógica errada. Por quê? Porque a causa aqui está errada. Não é a palavra leão, a união das letras que formam a palavra leão. Não é essa a palavra que dorme de olhos abertos, mas o animal que a palavra significa. Então a palavra aponta a algo, e aí este algo, então, significa outra coisa, que no caso é o Cristo. Então não é o nome do animal que está relacionado ao Cristo, mas senão o próprio animal a quem o nome se refere. Então por isso que muitas vezes o Cristo ele é comparado ao leão, porque justamente o leão dorme de olhos abertos. Em que sentido? No sentido de que, e nós estamos nos preparando para isso, no Sábado Santo, Cristo morre na Sexta-feira Santa, e no Sábado Santo ele desce ao limbo para resgatar as almas e levá-las ao céu. Mas, no entanto, ele nunca deixa de zelar por aqueles que estão na terra. Porque mesmo morrendo como humano, ele ainda permanecia Deus, e ele ainda via tudo que acontecia aqui na terra. Então veja como é importante nós termos uma compreensão clara dos princípios literais da Sagrada Escritura,
para aí sim nos aprofundarmos no seu sentido alegórico, no seu sentido moral. E eis aqui um erro, então, que muitas pessoas cometem. Elas não sabem o que está escrito, e assim, não sabem no sentido, acham que sabem. Então, acham que sabem que aquela palavra significa algo, muitas vezes por um erro induzido, por uma má tradução ou coisa do tipo, muitas vezes por uma limitação na capacidade de leitura ou memória da pessoa. E aí começam então os erros em sentido alegórico e moral na Sagrada Escritura. Então, ignorar a letra é ignorar aquilo que a letra significa. E aqui a importância, e aqui, é claro, não só na Sagrada Escritura, mas em como todas as outras obras, a importância da fidelidade à intenção original do autor com sua obra. Então, mudar uma palavra na tradução de uma obra, e aqui no caso na Bíblia, ela pode ser extremamente prejudicial, ainda que em um primeiro momento não se pareça, não se veja. Então, e aqui veja que interessante, então tudo que as letras significam, todas as coisas que podem ser significadas pela letra, são sinais que podem ser entendidos espiritualmente. Por que isso? Porque esse entendimento espiritual, esse entendimento alegórico, ele não pode ser aprendido se não houver essa conexão, essa significação entre coisa e palavra. Se as duas coisas não se comunicam, não se pode haver um conhecimento mais aprofundado disso. Então, aqui já é importante então saber disso. Quando nós vamos estudar a Bíblia, primeira coisa então, nós devemos ter claro na nossa mente o que cada coisa significa e também o que o autor quer dizer com aquelas palavras, e aí a importância da tradição, porque veja como é problemático você querer ler um texto de 2000 anos atrás, estando aqui em 2024, com a sua cabeça, com a sua mentalidade, com a sua realidade. Então é importante ter este contato, claro, com a Sagrada Escritura, mas apoiado por pessoas que viveram aquele tempo e por pessoas que tiveram contato com as pessoas que viveram aquele tempo. Porque justamente se nós não precisássemos deste passo extra, então se fosse possível passar da letra, da palavra, diretamente aquilo que nós devemos entender espiritualmente, por que Cristo nos propõe parábolas? Ele poderia simplesmente mostrar aquilo que é, e nós deveríamos então, seguindo essa lógica, deveríamos absorver isso de forma imediata. Mas isso não acontece. Justamente por causa da nossa natureza decaída, que é passível de pensar o erro. E aqui eu deixo esse exemplo aqui. Esses dois ícones. Pensa na dificuldade que foi achar esses exemplos aqui. Então aqui é um episódio em que Cristo ele cura 2 cegos. Mas ele cura 2 cegos utilizando
utilizando a lama, o barro que estava onde os pés deles pisavam, o lodo. E aí Cristo cura esses dois cegos. E aí por que eu trago esses dois ícones? Porque o primeiro ali, o ícone à esquerda, ele está curando os dois cegos, e aí no ícone à direita já tem um cego curado. E a primeira dimensão, o primeiro lugar em que o cego curado olha, é para cima, é para o céu. E aí perceba que interessante, Cristo poderia ter curado o cego de qualquer forma, mas ele utiliza o lodo em que eles pisavam para curá-los. Se fosse hoje em dia, se alguém viesse passar a lama na nossa cara, nós íamos recusar, porque a lama nós temos na nossa mente que é sujeira, é impureza, e são coisas que não podem tocar o nosso rosto. Mas a lama, antes de tudo, que está lá, ela faz parte da natureza e, consequentemente, ela faz parte da criação. E tudo que Deus criou é bom. Então, tudo que está presente nesta ordem natural das coisas, tudo que pode ser aprendido pelo ser humano e o que não pode ser aprendido pelo ser humano também, pode ser usado segundo a vontade de Deus para o bem. E isso aqui é justamente, então, entender como que nenhuma palavra pode ser jogada fora, e como justamente essa humildade que nos recorda o lodo que o Cristo usa, a humildade que nós devemos ter em entender que nós somos passíveis de erros, que nós devemos sempre nos aprimorar, e que nada que nós aprendemos que seja verdadeiro parte somente de um esforço nosso pessoal, mas senão que tudo aquilo que nós absorvemos como verdade e que se mostra verdade é fruto também da iluminação divina, é fruto da graça de Deus que nos permite enxergar a verdade, assim como ele faz com o cego, e o cego curado pela lama, pelo lodo, então olha para cima e agradece a Deus por tê-lo feito enxergar então, tê-lo curado a sua cegueira. Então, diz Hugo de São Vítor, que imprimir na nossa alma a forma dessas coisas, a criação, segundo a sequência da narrativa, que seria a dimensão histórica literal, nos permite então esta meditação, e a partir dessa meditação, uma inteligência espiritual. Inteligência vem do latim interlegiriens, então ler entre os entes. Então, para ler entre entes, nós precisamos reconhecer os entes, fazer essa análise. E isso Cristo soube fazer muito bem, porque as histórias que Cristo contava, as parábolas que ele contava, elas sempre tinham alguma conexão com a vida das pessoas do local em que ele estava. Então, se ele estava em um local mais pobre e rural, por exemplo, ele contava uma história que as pessoas imersas nesse ambiente mais humilde e rural pudessem compreender segundo a realidade observável delas. Então, faz muito sentido a história que Cristo conta, porque a história que Cristo conta ela obedece
a ordem natural das coisas que acontecem e que as pessoas percebem que acontecem. E aqui também mostra, eu vou deixar esse exemplo mais para frente na aula. Então, nós temos aqui uma relação em que o estudo da Sagrada Escritura, ela nos dá dois frutos primários, principais. O primeiro é a ciência e o segundo são as virtudes. Então a ciência no caso, conhecer as coisas, ela nos chega principalmente através do sentido literal e alegórico, e a instrução das nossas virtudes, elas nos dá segundo o sentido tropológico, segundo o sentido moral da Escritura. E aqui é importante a gente, então, ter essa noção das coisas. O homem ele conhece as palavras, certo? E através dessas palavras eles significam as coisas. Então a palavra, ela existe para que o homem possa reconhecer aquilo que ele vê. E aí a palavra, no caso, ela pode variar no tempo, no local. Então, os termos que nós usamos para definir algo, para reconhecer uma coisa, não são os mesmos termos que o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel do Antigo Testamento utilizava. Primeiro porque era outra língua e segundo porque era outro tempo. Mas essas palavras, mesmo diferentes, apontavam uma mesma coisa. E aí a gente nota então já uma diferença aqui. Porque a palavra, então, é uma voz humana. Já a coisa é a voz de Deus. Porque mesmo que nós não conheçamos uma coisa pelo nome dela, esta coisa nos comunica algo. E é justamente por este algo que a coisa comunica que nós damos uma palavra a ela. Por exemplo, os indígenas na América Central, por exemplo, chamavam o cavalo dos espanhóis de cachorro grande. Porque o cavalo, a coisa cavalo comunicou algo a eles. E o que comunicou isso a eles recordou elementos de outras coisas para os indígenas. Então o cavalo comunicou algo que parecia, que se parece com a coisa que o cachorro comunicava a eles. No entanto, existe uma coisa que o cavalo comunica que o cachorro não comunica, que é o seu tamanho. Então o indígena, antes de conhecer a palavra cavalo, ele chamava de cachorro grande. A coisa está lá. A palavra, ela vai mudar. Mas ela comunica a mesma coisa ao indígena do que comunicava ao espanhol. Então veja como que a palavra ela depende muito de cada homem, mas a coisa em si a gente percebe que não depende muito do homem para ela comunicar algo. Então nós entendemos que a letra é uma voz humana e a coisa seria uma voz divina. E por ser uma voz divina, nós podemos
depreender que ela parece ser superior. Mas ela não só é superior, como ela se faz provar superior. Por quê? Olha que interessante. O número de significados de uma coisa é muito maior que o número de significados de uma palavra. Então, quando você pega a palavra cavalo, você não tem muitas saídas, né? Você não tem como pensar muito diferente do que ali o animal de 4 patas e tudo mais. Você não tem como uma mesma palavra significar muito mais do que 2 ou 3 coisas, enfim. Já as coisas, elas podem ter significados tão variados quantas propriedades essa coisa tiver. Porque existem coisas que possuem propriedades comuns a outras coisas. Então veja, a coisa cordeiro não tem muita semelhança com a coisa pastor, no sentido de palavra e de como um todo. Mas ela vai ter elementos dentro dessas coisas, o cordeiro e o pastor, que comunicam algo que é comum entre ambos, que seria o Cristo. Então a gente fica assim, nossa, mas a gente poderia quebrar a cabeça, né, se nós permanecêssemos no sentido literal. Como que um cordeiro pode ser igual a um pastor? Pode ser igual a uma porta? Pode ser igual ao pão? Você vê que são coisas muito distintas entre si e que em uma medida visível não nos parecem muito semelhantes entre si. Mas existem características na coisa que são invisíveis e que podem ser comuns a certos aspectos. Dá o exemplo de novo do cavalo. Eu te pergunto o que é um cavalo? E você vai dando palavras, você vai dando nomes. Mas aí você percebe que os nomes que você dá para definir o cavalo são coisas que podem muito bem ser usadas em outras coisas. Exemplo, quer dizer que o cavalo é um ser vivo. Um ser vivo existem milhões de possibilidades que não são um cavalo. O cavalo tem 4 patas. Existem outras possibilidades que tenham 4 patas também que não são cavalo. O próprio cavalo, ele não existe um cavalo semelhante ao outro, né? E assim, idêntico ao outro. Você pode ter cavalos com cores diferentes, com a penugem diferente, número de patas diferente, nunca se sabe. Mas existe algo ali nessa coisa que comunica para a pessoa que aquilo é um cavalo, mesmo que ele seja muito diferente de outro cavalo. Acho que o exemplo que eu dei não é muito bom, eu estava tentando manter aqui, mas enfim, é justamente isso. Existem coisas que você pode tirar toda a parte visível dela e trocar por outras. E ainda vai ser para nós claro o que aquela coisa significa. Acho que o ser humano é o melhor exemplo disso. Existem milhões de possibilidades de um ser humano existir.
possibilidades genéticas que vão diferir a pessoa no seu sentido do que nós vemos de uma pessoa. Cabelo, formato dos olhos, tamanho, largura, enfim. Mas você sabe identificar aquilo é um ser humano. E sem dúvida, né, acho que não existe nenhum ser humano que seja exatamente idêntico ao outro em algum aspecto visível, mas senão que em aspectos invisíveis. Então é por isso a importância de se ter a Sagrada Escritura, porque justamente ela comunica, através desses elementos materiais, verdades espirituais para a gente. E ela se faz necessária justamente por causa da nossa natureza decaída, que não consegue unir essas duas coisas. Então, justamente, essa é a lógica de como nós compreendemos o mundo. As coisas chegam pelos nossos sentidos. Então a palavra pelos olhos ou pelos ouvidos, quando nós ouvimos alguém falando uma coisa. E ela atua no nosso imaginário. E a partir da formação que o nosso imaginário recebe, ele penetra intimamente dentro de nós e é o que forma o nosso intelecto. Então justamente era isso que eu estava dizendo. Como que palavras e coisas elas têm uma relação distinta entre si, porque uma é a voz do homem e outra é a voz de Deus. E como que esta voz do homem ela é inferior na voz de Deus, no sentido da sua capacidade significativa. E também porque existe uma relação cronológica entre isso. É necessário que uma coisa exista antes que se exista a palavra. E muito mais importante, é importante que antes da coisa sequer existir, ela obedeça a uma ordem. Então, a tênue voz humana, ela é sinal dos sentidos. Já as coisas, elas são simulacros da razão divina. Em que sentido? No sentido que nós vamos observando a realidade ao nosso redor e vamos percebendo como que essas coisas que nós observamos, por mais que elas sejam diferentes entre si e sejam de ordens e graus diferentes entre si, elas parecem obedecer a uma mesma ordem natural. No sentido, por exemplo, de coisas extremamente distintas entre si, como uma rocha ou um ser humano, elas parecem na ordem, né, na linha do tempo, assim, e na função que elas exercem na realidade, elas parecem ser muito semelhantes, na ideia de que ambos derivam de algo anterior a si mesmo e tem ali um fim que não nos é conhecido, mas que é definitivo, mas que ela permanece
ela permanece de certa forma eterna. Por exemplo, o que nos faz distinguir o que é um ser humano são princípios que são anteriores ao ser humano. Porque se um ser humano existisse antes dos princípios que o definem, nós não poderíamos definir o ser humano. E mesmo que todos os seres humanos um dia sejam extintos, as definições em que nós conhecemos um ser humano, elas permanecem também. Então isso já nos recorda essa ideia da eternidade. Que algo que aconteceu, algo que é, ele jamais deixará de ser. Então, o que nós fazemos, nossas ações, e aqui entra também o exemplo da palavra, né? Porque a palavra, você pronuncia ela, por exemplo, ser humano. Ela teve um início e um fim. Aqui isso me disse algo, eu disse a vocês algo quando eu disse ser humano. Mas a palavra, ela se perde no tempo. Mas ela jamais deixa de ser proferida. Já a coisa que eu me referi através da palavra, ela permanece para sempre. Porque justamente essas coisas são como Deus se comunica com a gente. E aí essas coisas, quando criadas, elas subsistem. Então, assim como a razão na nossa mente está para a voz, na medida em que nós organizamos o nosso, enfim, o nosso cérebro, a nossa língua, por exemplo, tudo isso nós ordenamos para que exista a voz que imita algo que signifique uma coisa. Assim como a eternidade, ela é a medida em que nós podemos reconhecer este espaço de tempo em que a coisa subsiste. Então nós entendemos que uma pessoa, por exemplo, viveu muito tempo, teve uma vida longa, porque nós a comparamos com outras medidas de tempo. Assim, da mesma forma, que as coisas que nós compreendemos, elas não mudam o que ela nos comunica. Justamente porque ela faz parte, de certa forma, dessa eternidade. Então, voltando por exemplo do cachorro, o cachorro ele comunicará sempre a mesma coisa ao ser humano. A palavra que nós vamos usar para definir essa coisa, ela muda, porque nós mudamos, porque nós estamos imersos no tempo. Agora, o que aquela coisa comunica, ela não muda, porque ela está relacionada diretamente com a eternidade. E nós percebemos então como existe essa relação, então, como a razão da mente é uma palavra interior e que ela nos é manifestada por uma palavra que tem um caráter exterior.
que é o som que a voz emite. Assim como a divina sabedoria, a natureza divina, que ela nos é invisível, ela pode ser conhecida, e claro, não completamente, pelas criaturas e nas criaturas. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma hóstia sendo levantada na missa, o ato em que a hóstia está envolvida nos comunica algo. Mas a natureza da hóstia, antes de tudo, nos comunica algo também. E é por causa deste algo que a hóstia comunica que está contida nela, nós podemos observar coisas que podem ser conhecidas através dela. Então a voz, seguindo essa lógica, a voz chega ao intelecto. E pelo intelecto, então, nós conseguimos ler esses entes. Nós podemos chegar a compreender o que é a coisa. E aí, pela coisa, nós conseguimos formar a nossa razão. Porque aí, então, a gente sabe o que é cada coisa que nós aprendemos pelo intelecto. E neste momento, então, na razão, que nós sabemos que aquela relação faz sentido, nós então chegamos à verdade. Então, o estudo das Sagradas Escrituras, ele pode ser simbolizado como a construção de um edifício. Então, quando nós vamos construir um edifício, quando se constrói um edifício, começa a ser sempre pelos alicerces. E o edifício, é interessante que o edifício ele começa a ser construído não pelo prédio em si, que é o que se quer, mas senão pelo solo em que ele estará, enfim, disposto. A história, o sentido literal da Sagrada Escritura é este solo. E o edifício, então, é o sentido alegórico da Sagrada Escritura. E o seu sentido moral tropológico seria, por exemplo, a cor com que esse edifício será pintado. Então, sabendo disso, nós temos, então, uma vez conhecemos, então, as palavras, o que elas significam, nós começamos a investigar, então, as alegorias. No entanto, para compreender as alegorias, também existem certos cuidados que nós devemos ter. Por exemplo, existem coisas que nos parecem ser contraditórias quando nós vamos analisá-las dentro da Sagrada Escritura. Nos parecem até um absurdo, uma impossibilidade. Como é possível que algo possa ser um pão vivo que desce do céu? Como que um pão pode estar vivo e como que um pão pode descer do céu? E como que outra coisa pode ser este pão que não ele mesmo? É contraditório. Contraditório. No entanto, para nós compreendermos o porquê isso não é contraditório em sua origem, nós devemos construir esse prédio um passo por vez. Nós devemos seguir a ordem que nos é proposta a Sagrada Escritura. Então, justamente,
que eu já vou me encaminhando por final. Existem 8 ordens em que a Sagrada Escritura ela é construída e que através delas então nós podemos avançar no seu estudo. E aqui eu vou ter que criar uma outra sala, mas quando acabar a chamada eu crio outra. Então a primeira ordem, a principal que nós devemos ter noção, é o conceito da Trindade. Então antes sequer da coisa, sequer dos elementos que aquela coisa constitui, antes da palavra, antes de tudo, antes do tempo e da matéria existir, existe a Trindade. A noção, e nós já estudamos a Trindade ano passado, a noção de que antes de qualquer coisa, antes de qualquer princípio, existiu essa criatura Deus, existe essa criatura Deus, e que ela é una e trina. Ela é em uma mesma substância, mas dividida entre as pessoas. Já o segundo, eu vou abrir mais uma chamada. Esperar o Fábio e o Peixe, que estavam junto. Tinha mais alguém que estava? Acredito que não, Elia. Tá. Marcar os folgados. E o Peixe não tá no querigma. Vou enviar no grupo no Oscasso. Ah, sim. Compartilha esse Teras aí. Ó. Depois o Fábio vê. Eu tô gravando a aula também. Tá aí. Então, a gente estava na Trindade. E então existe uma segunda ordem que é posterior a essa.
imediatamente posterior, que é a ordem da criação. Então Deus criou tudo do nada, todas as coisas visíveis e invisíveis, correto? E aí a terceira ordem é quando ele cria, dentre uma dessas criaturas é o homem, e a esta criatura ele deu a razão e o livre-arbítrio através da sua graça, para que através dessas graças que Deus concedeu ao homem, ele pudesse então compartilhar com Deus a eterna bem-aventurança. Então o homem ele foi criado por graça de Deus para a eternidade. E pela livre vontade dos homens, eles caíram. E nós conhecemos como a queda. E aí Deus aplica uma punição a este homem por ter caído. E esta punição que Deus aplica, se nós vamos estudar mais a fundo ela, nós percebemos que ela, quando ela é aplicada, a lógica em que ela segue, nós percebemos que isso permite com que o homem não caia mais ainda. Não caia mais ainda dessa queda que ele cometeu. Então a terceira ordem engloba tanto o homem, que ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e a sua queda. Aí você tem a quarta ordem, que deriva de todas essas, que é a lei natural. Então Deus institui certos mistérios que ele chama de lei natural, e que essa lei natural, que são os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos observam os preceitos da lei natural, que é a vida, a propriedade privada, a liberdade e o direito à felicidade, são observados nos 10 mandamentos, como nós vimos no ano passado. E Deus institui isso ao homem para que justamente o gênero humano possa ser passível de restauração. Então, desde antes da redenção, do sacrifício derradeiro do Cristo, através dessa lei natural, então, os homens já podiam, e já podiam de uma forma imperfeita, claro, serem redimidos de certa forma. E aí essa lei natural, como o nome já diz, é como a natureza ela é regida, os homens começam a compreendê-la e começam a notá-la, a enxergá-la, e através da sua intelecção eles conseguem transcrevê-la, essa lei natural. E claro, com a permissividade divina, você tem então a criação a criação das Escrituras. Então essa é a quinta ordem. E as Escrituras começam a mostrar coisas ao homem que não tem um fim próprio ainda, que existe um gancho para algo posterior. Existem coisas que não são muito claras aos homens devido à sua limitação, e eles não conseguem enxergar por si mesmos, por própria vontade. E aí tem a ordem da encarnação, que é este Deus que desce
que se encarna, que se faz homem. E aí a encarnação é interessante, creio que nós vamos nos aprofundar mais nisso. A encarnação não serve só para Deus mostrar Deus ao homem, mostrar ao homem como é Deus. Mas Cristo se faz homem, Deus e homem, para além de mostrar Deus ao homem, mostrar o homem ao homem. Por isso que Deus, ele é o novo Adão. Porque Cristo, ele se faz homem justamente para mostrar ao homem como é, como deve ser um homem segundo aqueles critérios, segundo aquelas coisas, como eu dizia, que a coisa comunica. Então Cristo, até por si mesmo, ele comunica coisas ao homem, que aí o homem compreende que ele deve comunicar também. E aí nós chegamos justamente à perfeição. A imitação de Cristo é a perfeição do homem. E nós aprendemos, seguindo esse testemunho, as coisas, os princípios que Deus usou para regir a criação do homem. E aí então nós podemos nos ordenar para que nós possamos nos encaixar nesta ordem natural das coisas. E aí, realizado, estando aqui então encarnado, Deus começa, Cristo começa a responder aquelas profecias que os homens antes dele haviam feito. E aí ele começa a mostrar como que as coisas dentro deste mundo material, deste mundo temporal, finito, elas nos comunicam justamente princípios eternos, anteriores a nós mesmos, e que são de natureza imaterial. E assim ele institui os sacramentos. Na nossa aula sobre sacramentos nós vimos como que cada sacramento se utiliza da matéria visível, da forma física das coisas, para justamente nos comunicar coisas anteriores a si, coisas principalmente eternas e imateriais, como justamente a água, o batismo, a fórmula do batismo. São essas coisas que se encerram na matéria, mas que por graça de Deus elas também nos permitem, por exemplo, nos livrar da mancha do pecado original. E aí, estabelecido tudo isso, nada disso seria finalizado sem a própria ressurreição do Cristo. Então Cristo, ele ressuscita, e aí todas as profecias se cumprem, e aí, vendo que o plano de salvação estava realizado, ele ascende aos céus e deixa na terra um corpo visível, seu, um corpo místico, que é justamente a igreja. E é por isso que o 8 nos tem essa ideia de infinitude. Nós vamos ter uma aula só sobre o simbolismo dos números. E então nós percebemos como que o 8 simboliza justamente isso, este ciclo infinito. Porque é dele, é dessas 8 ordens, então, que toda a realidade se encerra.
E justamente são essas ordens que nós devemos ter em mente e claras, e não só isso, mas entender o que vem primeiro e o que vem depois, para aí sim nós nos aprofundarmos nos alicerces mais posteriores da Sagrada Escritura. Então nós já entendemos que nós devemos ter conhecimento das noções históricas, do sentido literal, do que as palavras significam. Nós devemos entender também como essas coisas comunicam princípios imateriais através de coisas materiais. E aí, então, o próximo passo é reconhecer a verdade por trás dessas 8 ordens. Então, sabendo disso, fica claro que é impossível você compreender a Sagrada Escritura na sua totalidade, na sua originalidade, sem ter a verdadeira fé. A fé faz parte dessas vigas que constituem o edifício que é a Sagrada Escritura. Porque a pessoa que não compreende ou que não aceita qualquer parte, qualquer tópico dessas 8 ordens, ela se perderá posteriormente na hora de compreender sentidos simbólicos mais profundos da Sagrada Escritura. Então, aquele que segue apenas a letra, sem se deixar inundar pela fé, ele cairá, hora ou outra, em um erro. Então, para finalizar aqui, o que eu queria dizer. Perceba como que conhecer a verdade, ela depende de vários aspectos. Então, conhecer um só aspecto não nos faz necessariamente, né, confirmar a nossa união com a verdade. Então é preciso, primeiro aprender a informar-se, e então com este alicerce assentado, tendo uma fé reta e que observe todas essas ordens segundo a sua natureza, aí então nós poderemos colher os frutos da inabalável verdade.